Eu saúdo as amadas irmãs com a paz do Senhor. Uma reflexão hoje sobre cuide da nossa boca. O cuidado, né? Devemos ter cuidado com todo o nosso corpo. Como foi falado na reflexão passada, onde eu ministrei para vocês um pequeno pensamento, onde falava da mente, da nossa mente. E hoje, não diferente, pela misericórdia do Senhor, vamos falar um pouco da nossa boca. Louvado seja Deus. No subtema diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios que falarem enganosamente. Aleluia. Deus tem nos feito perfeito. Nós sabemos disso. Corpo, alma, espírito. E falando no nosso corpo fisicamente, cada membro do nosso corpo pertence ao Senhor. E não devemos contaminar, não devemos poluir. Hoje, como estamos falando da nossa boca, eu costumo dizer muitas crianças, onde trabalho no departamento infantil, que serve para o adulto, que quando chega um assunto maldoso, um pecado, que eu digo a elas, não deixe entrar no seu coração. Não deixe o pecado entrar no seu coração. Porque esse pecado sobe até a mente, desce pela sua boca. E você muitas vezes começa a falar coisas que não devia. Porque seu coraçãozinho já está cheio de pecado. Seu coração já está contaminado com as coisas ruins. Começa assim a dar mágoa, não é? Às vezes eu sinto isso criança, porque eu trabalho com elas, e vejo uma criança, não dizer, que não professa a mesma fé, que não tem limite, que fala um palavrão, e aquela criança que é da igreja ouve aquilo, ou às vezes é machucada por aquela criança e quer repetir, quer revidar, e abre sua boquinha e diz coisas que não deve. E assim eu trago para vocês hoje, para nós mulheres, nós mães, né? Cuidado com a nossa boca. É o fogo, né? Na palavra de Deus diz que a nossa língua é como fogo, queima. E diz também um provérbio que a mesma boca que abençoa é aquela boca também que maltrata. Mas como é que Deus pode fazer uma fonte com dois sabores, não é isso? Você fala coisas boas e ao outro, ou no mesmo instante, você abre sua boca para falar coisas más. Não. Então nós devemos nos policiar em relação a isso. Deus nos fez e nos deu a capacidade de falar, o dom de falar, quando muitos não podem, não é isso? Para nós pronunciarmos coisas boas, nós falarmos do amor de Deus, nós abrimos nossa boca para dizer palavras doces, amáveis, corrigindo muitas vezes, mas com doçura. Porque muitas vezes você se irrita, você fala as coisas muito brava, mas que não é naquele momento. Então você deve se policiar nesse sentido. Aparta do mal e faze o bem. Busque a paz com perseverança, diz o versículo. Devemos procurar em falar das coisas certas e não das coisas erradas. A palavra branda, né? A palavra branda acalma. E a má, a irritante, suscita a ira da pessoa.
que nós sejamos brandas no falar. E devemos nós procurarmos sempre a expressão da verdade. Né? Da verdade. É bom uma verdade, mesmo que seja dura de você falar. Não é de que você falar uma coisa mansa que não seja verdade. É difícil, é muitas das vezes difícil, mas Deus tem nos preparado para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo para nosso lar, né, nosso grupo de mães, quantas vezes nós falamos coisas que irritamos nossos filhos. E na palavra de Deus diz, né, não irriteis seus filhos. Quantas mães eu já ouvi falando palavras amargas para os seus filhos, dizendo que, vou dizer uma coisa muito, muito relativa, você não vai ter nada, olha, você não vai ter futuro nenhum. Você não pode, nós não podemos abrir nossa boca para dizer isso. Dizer que nosso filho não é nada, que nosso filho não vai ter futuro, que nosso filho... Tem mães que já vi dizer que foi um erro. Não podemos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos deu a condição, a plenitude de sermos mães, para nós conduzirmos nossos filhos, nossa família, através do amor, através do carinho. Lógico, se eu for perguntar quantas das vezes, ou lembrar, não fugiu da minha mente coisas boas e veio assim uma coisa ruim para eu dizer, mas na mesma hora você tenta não abrir sua boca e dizer, Senhor, me perdoa, eu não quero dizer isso, eu não quero fazer isso, não quero falar isso. Esse é o cuidado que devemos ter da nossa boca. Na palavra de Deus diz também, em Mateus 12:34, que a boca fala do coração, de um coração que está cheio. Não é? Como é que você vai falar coisas boas para o outro se seu coração está calejado, está doente, está enfermo? Não. Cure seu coração. Como eu falei na outra vez, de curar sua mente. Cure seu coração. Passa um bálsamo no seu coração, para que ele seja cheio de coisas boas e isso possa sair em tua boca. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes muita gente diz assim, falei sem querer. Eu falei sem querer. Será que seu coração não estava cheio dessa maldade? Dessa mentira? Dessa inveja? Irmãs, estamos vivendo mesmo realmente não é historinha, um mundo muito difícil, irmão. Entende? Todo mundo diz isso, mas estamos vivendo onde o mundo, com todas as suas maldades, as coisas ruins, tem entrado dentro da igreja. E se entrou dentro da igreja, entrou primeiramente no nosso lar, irmão. Que nós é que somos a igreja, né? E nós devemos ter esse cuidado conosco, com nossos filhos, com nosso esposo, de não trazermos o mundo para dentro da nossa casa, para podermos depois semear dentro da igreja. Mas semear o quê, minha irmãzinha? A discórdia, o desamor, a inveja, a mentira, o pecado. Provém do mundo que entra na nossa casa. Paulo diz que o bem que eu faço, o bem que eu quero fazer, que eu posso fazer, eu não faço.
mas o mal que eu não quero eu faço. Mas seja diferente. Vamos tentar ajudar uns aos outros. Às vezes você não tem uma palavra para dar a uma pessoa, mas você tem um abraço. Às vezes você não sabe chegar naquela pessoa que você não conhece, dar um abraço ainda, que tem que pedir a Deus para despertar esse amor. Mas você sabe, pode chegar juntinho dela e dar uma palavra de conforto, abrir a sua boca para dizer uma palavra de carinho, de conforto. Não pode? Acontece muito dessas coisas na nossa vida. Provérbio 4:33 diz assim: sobre tudo que deves guardar, guarda teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guardando teu coração, tu está guardando a tua mente, você está guardando a sua boca. Sua boca foi feita para adorar o Senhor. Deus nos fez todo para adorar o Senhor. Né? Tem um corinho de criança que diz: com minhas mãos eu adoro o Senhor, com minha cabeça, com meus pés. Pronto. Com sua boca, a boca para adorar o Senhor, para trazer boas novas, para falar do amor de Deus, para ganhar almas para o reino do Senhor e não ficarmos, muitas das vezes, de um lado para outro, sem palavra para dar uma pessoa de conforto. É por isso que nós devemos sempre estar lendo a Bíblia. A Bíblia é nosso manual diário, é nosso pão diário, é nossa bússola. Mesmo que nós não venhamos ler em sequência, mas quando você abre a palavra de Deus, sempre tem uma palavra de conforto para você, de entendimento. E Deus vai ali entrando no seu coração, no seu pensamento. E quando você abrir a boca para falar com alguém, sempre vem coisa boa de você. Então nós devemos procurar ser essa pessoa que tenha palavras boas. Não engane outros com palavras falsas, com calúnias, com contenda, com disse-me-disse. Às vezes eu tenho algo que eu quero falar. Eu queria fazer isso. Vou botar como fosse na igreja. Estou num cargo novo, eu queria desempenhar dessa maneira. Aí você abre a boca e diz a uma pessoa, de repente a pessoa pega essa sua palavra, já leva para outra. Olha, a irmã já não gosta do jeito que você trabalhava, já quer fazer de outra maneira. Irmão, devemos ter muito cuidado com isso, para não contaminar. Jesus vai cobrar tudo isso de nós, essa contaminação. Tem um ditado, uma história, não é? Que diz que a pessoa fez um comentário sobre outro, uma fofoca, comentou isso, e depois se espalhou na cidade, se espalhou na igreja, e ficou tão mal para a pessoa que foi sobre ela que foi comentado isso, uma mentira que houve, e com certeza mal para outra pessoa que fez disseminar essas palavras ruins. E quando ela chegou um dia para pedir perdão, me perdoe que eu não queria falar aquilo de você e tudo, ela disse: faça o seguinte, pegue umas folhas de papel, de jornal, faça vários pedacinhos e vá lá para cima de um prédio e jogue. E assim ela fez, e aquele pedacinho de papel saiu contaminando toda a cidade. E ela disse: e agora? Aí a pessoa que foi acusada, caluniada, disse: agora você saia para catar os pedacinhos para juntar. Aí ela disse: não dá para fazer isso. Está em todo canto, o vento levou. Ela disse: assim aconteceu com a palavra que você disse comigo, a mentira que você proferiu sobre minha pessoa.
Não dá mais para juntar. É por isso, irmãs, que cabe a nós frearmos nossa língua. Não falar o que não deve. Falar somente o necessário, o que Deus quer que você fale, que você seja aquela pessoa que controla a sua boca para não dizer nada além do que deve. Peça ao Senhor: Senhor, unge minha boca. Senhor, unge minhas mãos, meu pensamento, meu coração. Para você ser aquela pessoa amiga, aquela pessoa que alguém possa procurar, dizer: não, eu vou procurar fulana, porque eu preciso muito de uma palavra e ela tem essa palavra para dar. Tiago 3, 6, 8 diz: a língua é um fogo e devemos ter cuidado para não contaminar o nosso corpo. Olha aí, contamina todo o corpo. Ainda diz mais, Tiago 1,6, se você se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Então hoje estamos falando da nossa boca. Que possamos cuidar da nossa boca. Que possamos refrear. Que possamos passar para os outros só palavras de amor, de incentivo, de segurança, de confiança. Amém? Eu louvo ao Senhor e adoro ao Senhor, porque Ele nos fez assim, capaz de entender uns aos outros. Aqui no caso, umas às outras. A minha aflição é a sua, e a sua dor é a minha. Vamos compartilhar e ficar para cada uma de nós, cabendo somente a orar pela dor, pela aflição, uma das outras. Amém? Que Deus nos abençoe.